Quem sou eu? Então agora no nosso terceiro vídeo nós chegamos na questão que é própria à psicologia, que é o que a psicologia estuda. Será? O que será que nós estamos perguntando quando nós perguntamos quem sou eu? Se vocês fossem responder agora essa pergunta para si mesmos, sem ser para outra pessoa, cada um de vocês, cada uma de vocês consigo mesmo, consigo mesma. Quem sou eu? E se eu fosse tomar esse eu, se eu fosse tomar a mim mesma como objeto de estudo, como que nós estudamos o eu? E o que é que faz com que eu reconheça essa pessoa que eu chamo de eu como eu? E olha que loucura, eu vou olhar uma foto de quando eu era bebezinha, vou olhar para aquela foto, para aquela bebezinha e vou dizer eu. Ou então eu vou fazer um plano para daqui a 30 anos me imaginar lá no futuro e me imaginando lá no futuro eu vou dizer eu. Eu quando eu era bebê, eu daqui a 30 anos, eu. Vocês percebem que nesse eu, no uso da palavra eu, existe uma ideia de continuidade no tempo. Existe uma ideia de identidade. A palavra identidade deriva de idêntico. Quer dizer que, de alguma forma, aquela bebezinha da foto e a Marcela do futuro, existe algo que identifica, algo idêntico que eu possa dizer eu. Então, o eu seria uma unidade. O eu seria uma unidade que continua no tempo. O eu seria uma unidade que me descreve e me define. É o meu eu, é quem eu sou. Ok, aí a gente vai pensando nesse eu e quem sabe quem eu sou? Muitas pessoas sabem que eu sou professora, muitas pessoas sabem que eu sou psicóloga, muitas pessoas sabem que eu... né? Há informações sobre nós que muitas pessoas sabem. Mas quando a gente pergunta quem sou eu, a gente parte da compreensão de que cada eu tem o seu mundo próprio, o seu mundo do eu. Então eu penso em coisas que ninguém sabe. Eu sinto coisas que eu não conto pra ninguém. Eu vivi coisas que nem eu entendo direito. Imagina se eu tento lidar, se eu tento contar para alguém o que eu lidei. Eu sofro de formas que só eu sei. Olha só, então eu tô me referindo a pensamentos, sentimentos, sofrimentos, lembranças, experiências que estão nesse eu, né? E que tem a ver com o meu jeito de viver, o meu jeito de pensar, o meu jeito de sentir. Quando a gente pensa nessas referências, né, de algo que é aquela pessoa que sente, aquela pessoa que pensa, aquela pessoa que lembra, aquela pessoa que deseja, aquela pessoa que vive, nós estamos nos referindo a uma palavra que usamos muito em psicologia, que é subjetividade. Existe a experiência objetiva do mundo, né? Se eu pego essa caneta e digo caneta, é um objeto. E vocês objetivamente veem nela uma caneta, né? E o objeto tem uma cor. A percepção da cor verde aqui na caneta é uma percepção objetiva. Agora, se essa caneta me faz lembrar de uma memória de infância, ou se essa caneta me faz pensar
numa carta que eu quero muito escrever para alguém que é importante para mim, ou se essa caneta me faz lembrar de algo que eu tinha que ter feito hoje de manhã e esqueci, né? Essa caneta está remetendo a lembranças, a desejos, a tarefas que só eu sei, que só eu conheço, que só eu experimento e que se eu não contar para ninguém, ninguém vai saber. Então, essa caneta tem uma dimensão objetiva, que eu tô aqui filmando e vocês podem ver o objeto caneta, mas ela remete a uma dimensão subjetiva que vocês não podem ver. Vocês não têm como imaginar no que é que eu penso quando eu penso nessa caneta. Do que é que eu lembro quando eu lembro dessa caneta. Né? E por mais que eu conte, vocês não vão saber se é verdade o que eu estou contando ou se eu acabei de inventar para dar o exemplo da caneta. Para dar esse exemplo do que é a dimensão subjetiva, né? Eu posso estar na presença de uma pessoa e sentir coisas por ela e pensar coisas sobre ela sem que ela saiba, sem que eu conte, sem que eu demonstre. Existe essa dimensão subjetiva, então, que imaginem como seria um dia de vocês se as pessoas pudessem ler o pensamento de vocês, conversar com vocês e tivesse escrito na testa, tivesse uma legenda aqui embaixo contando o que vocês estão pensando. Então, a nossa ideia de subjetividade, que vem de sujeito, eu sou o sujeito das minhas ações, sujeito dos meus pensamentos, sujeito dos meus desejos, também sujeito a esses sentimentos, a esses pensamentos, as coisas que acontecem comigo, subjetivamente, são um terreno fértil para o estudo da psicologia, para o estudo das experiências subjetivas. E nós percebemos que geralmente a gente vive essa subjetividade, essa dimensão minha, tão íntima, tão pessoal, tão subjetiva, como algo natural, como algo que está em mim, está em vocês, está lá. Né? Todos nós temos essa subjetividade. A gente costuma até pensar assim, que existe o lado de fora, que é o objetivo, e o de dentro, que é o subjetivo, que existe algo dentro. Eu tenho uma vida interior, né? Dentro de mim eu sinto isso. Dentro de mim eu faço. O que vocês achariam se eu dissesse para vocês que isso, que parece tão natural, meu eu, minha subjetividade, meu interior, minha interioridade, é histórico. Não só é histórico, como, pensando historicamente, é recente. Essa noção de subjetividade, de um eu subjetivo, tem muito a ver com as transformações históricas que aconteceram no último século. Tem muito a ver com aquele movimento que eu comentei com vocês no outro vídeo, sobre quem sou eu não ser algo determinado pelo meu nascimento. Quem eu me tornarei não ser algo determinado pela família que eu nasço, pela classe social que eu nasço, pelo lugar geográfico que eu nasço. Quem sou eu é cada vez mais algo ligado a uma trajetória singular. E essa ênfase na singularidade vai se tornar um caldo que ferve para tornar importante a subjetividade, para tornar importante o que nós chamamos de eu. Então, na matéria História da Psicologia, nós falaremos sobre a história da subjetividade, a história do eu, a história do que nós chamamos de psicológico. Se alguém diz assim, isso que acontece é psicológico, isso que você está sentindo é psicológico, os fatores desse momento são psicológicos. O que essa pessoa quer dizer chamando de psicológico? Pois é, essa será uma das questões que nós trabalharemos ao longo da matéria, que é o que é o eu? O que é a subjetividade?
O que é esse tal de psicológico? O que vocês vieram estudar, gente? A gente vai conhecer a história do que é que na psicologia nós buscamos estudar. O que é esse tal de psicológico?